Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Piotr do canal de Marcenaria Amadores. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à minha oficina. Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui. Tenho feito muitas gravações externas, como vocês podem acompanhar. E para esse vídeo eu vou falar de uma ferramenta que todo marceneiro e marceneira é apaixonado e apaixonada, mas sempre tem um enrosco. Sabe qual ferramenta é ou não? A plana! Isso mesmo, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre tive muitas dificuldades, tanto com a plana manual, quanto com a plana elétrica, a plana bateria. E nesse vídeo eu vou desmistificar, falar um pouquinho sobre a comparação dessas duas ferramentas. Então, se você tem uma plana, já coloca aqui no campo de comentários qual plana é, se é uma plana manual, elétrica, bateria, o tamanho dela, a informação que você tem, porque eu quero saber. Já deixa o seu like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E convido você, como sempre, para se inscrever no canal de Marcenaria Amadora, caso não seja inscrito, que eu tenho trazido muitos conteúdos aqui voltado para máquinas, ferramentas, madeira, tudo relacionado à marcenaria. Então, vem comigo! O que eu vou contar aqui, eu acho que já contei em alguns outros vídeos. Quando eu comecei na marcenaria, eu comecei comprando um monte de máquinas elétricas e depois eu comecei a trabalhar com as ferramentas manuais, as ferramentas que não eram elétricas. E eu recomendo isso para todo mundo, porque as ferramentas manuais são excelentes professoras da marcenaria. Mas eu tenho um caso particular com a plana, porque a primeira plana que eu comprei elétrica, gente, eu não me dei bem com ela. Eu cavava madeira, estraguei peça, assim, não deu certo. Tinha sim um certo detalhezinho em relação à máquina, mas o maior problema era o quê? Era o operador. Tanto é que essa máquina nem existe mais, eu dei ela para uma colega que estava precisando e comecei a trabalhar com as planas manuais. E quem trabalha com as planas manuais sabe que também é bem desafiador você fazer uma série de ajustes. E aí, com o passar do tempo, eu voltei novamente para as máquinas elétricas e tudo foi muito mais fácil. Então eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo exatamente isso, as planas manuais e também as planas elétricas. Vamos começar? Vou começar pelas planas manuais. Essas são as planas que eu tenho aqui na minha oficina, as minhas professoras. Eu tenho 3 aqui, tá faltando uma que eu já comento um pouquinho mais sobre ela. As planas, elas são organizadas, são fabricadas de acordo com o número. Então essa aqui é uma plana número 3, essa aqui é uma plana número 2, essa aqui também é equivalente a uma plana número 2. Aqui é até uma plana artesanal do João Petim. O que muda? O comprimento e a largura da base. Quanto maior a base, mais a plana é usada para fazer o quê? Para fazer planeamento de peças maiores, porque você tem uma base maior, então você tem maior nível de nivelamento. Quanto menor a plana, para você fazer pequenos ajustes. Então essas aqui são mais simples em termos de ajustes. Essa aqui já é o modelo clássico, então você tem aqui o ferro, a capa da lâmina, uma série de coisas que você faz de ajuste. Observações: uma plana como essas aqui, a gente sempre tem o quê? Uma base, tá? Essa base aqui ela é uma base fixa e o que você regula é a profundidade da lâmina. Quanto mais profundo, mais material você remove e mais difícil também de você trabalhar. Existem diversos modelos no mercado. A outra plana que eu tenho aqui é uma plana número 5, que ela está para fiação. E é sobre esse ponto que eu queria falar também. Se você trabalhar com uma plana que não está bem afiada, você vai passar muita raiva porque você não vai conseguir planar. E a fiação de plana é outro assunto. Então assim, são ferramentas fantásticas se você souber usar, se ela estiver bem regulada e bem afiada. Concorda comigo ou não? Agora vou apresentar aqui as máquinas que mudaram o meu conceito sobre planas elétricas. Eu tenho 2 modelos aqui a bateria que não deixam de ser planas elétricas porque você tem um motor elétrico acionado pela energia da bateria. O primeiro modelo é o modelo de 18 volts, é o modelo maior. Aqui, assim como as planas manuais, eu tenho uma base maior que serve para você trabalhar em superfícies maiores, planeamentos, quando você precisa fazer o nivelamento de tampos, tábuas e assim por diante. E aqui eu tenho um modelo menor, esse modelo aqui é de 12 volts, mas mesmo assim não subestime uma ferramenta elétrica pela tensão. Uma coisa diferente
desse tipo de máquina para as planas manuais. Lembra que eu falei, nas planas manuais a base ela é reta e a gente desce o quê? A gente desce a lâmina. Aqui é um pouco diferente. Nós temos o quê? Uma lâmina fixa, que é acionada pelo motor, e a gente faz a regulagem da altura de parte da base. Então, quando eu faço a retração, eu acabo expondo mais a lâmina. Então, você não mexe na profundidade da lâmina de forma direta. A mesma coisa aqui para essa máquina de 12 volts. A gente tem um ajuste aqui, onde a gente consegue expor mais a lâmina. Essa máquina eu consigo ter um planamento de até 1,6 milímetros. Ô Rodrigo, só isso? Para um planamento é muita coisa. Lembra que eu falei para vocês, não subestime uma máquina pelo tamanho? Essa ferramenta aqui de 12 volts, ela tem um ajuste que vai até 1 milímetro e você consegue acionar aqui, ó, uma capacidade máxima que vai até 2 milímetros de planamento. Uma coisa interessante que você vai perceber nesse tipo de máquina. Aqui na base, falando de base, a gente tem como se fosse um vinco. Muita gente não sabe para que serve isso. Aqui nessa máquina de 18 volts eu tenho 3 com tamanhos diferentes e essa de 12 eu tenho apenas uma. Esse vinco que existe aqui, essa canaleta, ela tem o quê? Ela tem 45 graus e ela serve para você fazer aquela quebra de canto. Você consegue fazer isso com uma plana manual, mas você não consegue ter o quê? Essa referência para você planar. Então agora que a gente já falou um pouco sobre essas ferramentas, chega de papo e vamos colocar essas ferramentas para trabalhar. Madeira presa na morsa, vamos começar o planamento com a ferramenta manual, depois a gente vai para a elétrica. Eu vou contar um segredo de marceneiro para vocês. Já percebeu que quando você trabalha com lâminas, planamento, isso vale para desengrosso, desempeno, também para as planas manuais elétricas, quando você plana ela começa a arrepiar toda a madeira, existe uma coisa chamada uphill e downhill, que significa subindo a montanha ou descendo a montanha. E outro, o que isso tem a ver com planamento? Tudo a ver. Você não consegue perceber muito visualmente isso em todas as madeiras, mas quando você olha de perto, às vezes você percebe o quê? Que existem o quê? O sentido das fibras, ela pode estar assim ou assim. Se ela estiver reta, quase não tem tanta influência. Qual que é o problema? Quando você tem as fibras assim, que a gente chama uphill, se você vier com a lâmina de lá para cá, ela tende o quê? Ela tende a levantar e arrepiar mais. Agora, se você vem com a lâmina para cá, então você vai tirando e você não tem esse arrepio. Mesma coisa ao contrário, se você tiver as fibras para cá, se você entrar com a lâmina, você acaba levantando. Então aqui quando eu olho, eu vejo que elas estão assim. O sentido de entrada da plana qual que é? Daqui para lá. Assim eu sempre vou o quê? Suavizando. Sabia disso ou não? Coloca aqui no campo de comentários que eu quero saber. A vantagem das planas menores, a número 2, que você pode trabalhar com uma mão só. Sobre planas manuais, existem planas e mais planas no mercado. E claro, essa aqui não é aquela plana. Quando eu tenho que fazer o planamento de superfícies estreitas, eu até consigo tirar, ó, uma fita bonitinha. Mas quando eu já passo para superfícies maiores, como essa aqui, que estão mais desniveladas, aí eu já não consigo ter um planamento muito eficiente. Falando um pouquinho sobre esses tipos de plana aqui, as planas elétricas, as planas a bateria. Diferente das planas manuais, onde a gente regula o que? A profundidade da lâmina, aqui como eu falei é a base. E aí onde eu cometia o maior erro ao usar esses tipos de plana aqui. Por quê? Na entrada você tem essa parte da frente como referência, depois a lâmina trabalha e aí você tem essa parte de trás aqui. Então você precisa tomar cuidado na hora de entrar com a plana. Para quê? Para não entrar com ela no meio e cavar. Então o ideal é que você comece lá da ponta, ó, e aí você tem o toque da lâmina alinhado com a base aqui atrás e você vem trabalhando.
Muito cuidado na saída também, porque se a plana fizer isso, ó, a lâmina ela vai comer aqui o canto e vai estragar a sua superfície. Então você sempre tem que usar a base de trás aqui como referência na hora da saída, senão ela faz o quê? Ela come aqui. Um detalhe fundamental, na marcenaria não adianta ter pressa e querer remover um monte de material ao mesmo tempo. Então, apesar da capacidade de planamento ser grande, 1.6 na plana de 18 e essa aqui até 2, comece no zero mesmo e depois você vai aumentando aos poucos, você vai suavizando a superfície. Vamos lá, vou começar pela plana de 12 volts. Esse modelo aqui, eu tenho a saída do cavaco de ambos os lados, então eu consigo mudar essa caixinha escolhendo que lado vai sair. Nesse caso, vou deixar saindo para cá porque senão eu vou encher a minha bancada de cavaco. Modo de operação. Essa máquina é uma máquina bem leve, então você consegue operar ela com uma mão só, ou você pode segurar aqui também como se fosse uma plana manual. Uma mancada que eu já dei, um erro que eu já cometi, é o que? Aqui é o manípulo para você regular a profundidade. Então, ao operar a máquina, cuidado para não girar, senão você acaba mudando a profundidade, afetando o seu planamento. Essa maquininha, ela tem um motor brushless, então um motor sem escovas, que garante uma maior autonomia da bateria. O que é legal nessa linha da Bosch, que você consegue ter o quê? Dentro da mesma voltagem, baterias intercambiáveis. Então posso pegar uma máquina de 12 volts, como essa aqui, e usar o mesmo sistema de baterias. Isso também é válido para as máquinas de 18 volts. Colocando aqui na posição mais baixa, vamos começar o planamento. Botão de segurança para você acionar, então aqui você não consegue acionar. Acionou e começa. Aumentando um pouquinho, acionou. Já começou a acertar aqui, mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Superfície planada. Lembra do cantinho? Vamos acertar ele também usando o quê? O vinco aqui da base. Então eu encaixo a máquina ó, levemente inclinada, começo lá na entrada e venho fazendo o planamento. Acertar do outro lado agora, ajusta bem. E aqui está. Aqui não ficou muito bom porque eu tenho uma certa ondulação, então o vinco aqui ele acaba escapando um pouquinho. Mas se você for trabalhar, por exemplo, uma madeira bem certinha ou até mesmo no MDF, vai ficar perfeito. Para mostrar a capacidade da máquina, vamos jogar aqui na capacidade máxima. Não recomendo que você faça isso direto, hein? Ó. Vamos ver aqui. Praticamente, ó, ela baixou os 45 graus. Se essa de 12 volts já é braba, imagina essa de 18 volts. Princípio de funcionamento o mesmo, para regular aqui a exposição da lâmina. Essa máquina 18 volts, então 100% intercambiável de bateria. E a gente tem também o que? A opção da saída. Aqui eu tenho uma chavinha, então eu escolho se eu quero a saída de cavaco para esse lado ou para esse lado. Notem que eu tenho uma boca aqui para acoplar um sistema de aspiração, que ajuda muito, porque plana faz sujeira mesmo. Vamos planar a teca?
Curtiu o planejamento ou não? Mas nem tudo são flores. Segura um pouquinho aí que eu já conto uma limitação das planas. Tá vendo essa peça aqui, ó? Essa aqui é uma sucupira preta. É um pedaço da peça maior que eu trabalhei. Eu fiz o quê? Uma lareira ecológica embutido nessa peça aqui. E eu trabalhei na peça inteira apenas com a plana de 12 volts. Deu mais trabalho porque ela tem uma base estreita, então você precisa trabalhar mais. Já com uma máquina com a base mais larga, o rendimento é muito maior. Agora, qual que é a limitação que essas planas têm? Na verdade, uma certa dificuldade, nem tanto limitação. Quando a gente trabalha com o planejamento aqui, perfeito. Agora, quando a gente vai para as fibras de topo, aí não dá muito certo. Porque as lâminas, de uma forma geral, principalmente das planas, desengrosso e também desempenho, elas não trabalham bem nas fibras de topo. Com essas máquinas, você até consegue planar, e aqui ó, tem até algumas marcas, tá vendo? Ó, onde eu passei a plana. Só que você não tem muita eficiência. Mais que isso, se você colocar uma profundidade muito grande e você tentar planar, você vai ter o que? Socos na máquina. Então não recomendo. Se você for passar, passa bem ali no peninho que a máquina vai trabalhando. Agora, no desengrosso e também no desempenho, fibras de topo, nem pensar, porque você tem chance de estourar a máquina, se machucar e perder a peça. E aí, se sente mais preparado para trabalhar com as planas elétricas, planas a bateria? Com essas duas máquinas aqui eu tô super feliz. É claro, não vou abandonar as planas manuais, porque como eu disse, são grandes professoras. Nas próximas semanas eu vou fazer um outro projeto mesmo, usando essas duas máquinas, planando bastante. Então fica antenado aí, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.